Boa noite, gente. Estou aqui mais uma vez na Global TCast, meu estúdio favorito, meu estúdio que eu amo de paixão estar aqui gravando para vocês o Projetando Cast. Quero começar agradecendo nossos patrocinadores, que é a Global TCast, a UES Salgados, a NR Conexões, a Camélia Home e Sun Café. Agora nós temos mais um patrocinador, né? Nessa segunda temporada, que é a Camélia Home, que é assinada por mim. Mais um pouquinho eu vou apresentar aqui para vocês. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Gente, esse podcast vai ser demais hoje. Vocês estão preparadas? Vou falar para as mulheres, né? Vocês estão preparadas para conhecer a Sara, nossa assadora oficial? Né, Sara? Seja Boa bem-vinda. noite. Obrigada, Giovana. Obrigada mesmo. É uma honra participar aqui do teu programa, em especial porque amanhã eu já estou de muda de estado, né? Estou saindo aqui de São Paulo, indo para Santa Catarina. Então, encerrar com o teu programa, com essa entrevista, é meio que para mim encerrar com chave de ouro a minha passada aqui por São Paulo. Fico Obrigada muito mesmo. feliz. E que bom que deu certo, né? A gente conversou, fiz o convite para você algum tempo atrás. E antes mesmo de você estar se mudando, a gente conseguiu fazer esse podcast, né? Muito feliz mesmo. E para mim é um prazer receber você aqui. Eu que estou muito feliz. Deixar aqui um pouquinho da história, da minha história, né, da Sara, da minha história particular. Eu acho que não tem como a gente não contar um pouquinho, até para os teus, né, os teus web espectadores, o pessoal que vai nos assistir, nos ouvir, entender o porquê desse movimento, que é o que a gente vai falar mais, que é o que eu quero que as pessoas conheçam, quem não conhece, né, e que as mulheres que nunca pensaram em assar um churrasco pensam, opa, eu acho que eu vou tentar, né? Tentar e depois ainda postar e marcar nós. Olha o resultado. É verdade. E engraçado que a Sara, né, Sara, você estreou, né, esse grupo tão lindo aí de mulheres assadoras no Isso é Churrasco, em Piracicaba, em Piracicaba. Foi muito especial. Eu gosto de falar como um movimento, né? O movimento das assadoras. Porque o meu marido iniciou, junto com Sorocaba, esse projeto, o Isso é Churrasco, e então eles montaram juntos, né, como que seria o churrasco, como que é o formato do Isso é Churrasco hoje. E sempre teve mulheres assando no Isso é Churrasco, e também no Mister Mu. Quando eu comecei a trabalhar junto com ele no Isso é Churrasco, no Mister Mu, eu notava que tinha mulheres, só que elas estavam espalhadas. Então, num todo, a gente não conseguia ver. Conseguia observar, não conseguia vê-las, e muitas ficavam só ali montando barquinha ou auxiliando, elas não conseguiam chegar até a parrilla, não conseguiam assar. E muitas nem cortar a carne crua, ou seja, elas não conseguiam manipular a proteína. Porque naturalmente, vamos dizer assim, ou culturalmente, melhor falando, assar carne é algo que os homens fazem. Então, a mulher sempre fez a maionese. A mulher sempre fez a maionese, fazendo uma analogia. Então, nos festivais eu notei que as mulheres, algumas que já estavam mais profissionais, elas sim conseguiam assar, mas as que estavam chegando, as mais novas no churrasco, as menos experientes, elas ficavam mais ali só no auxílio mesmo. E aquilo me dava uma dor. Mas me dava uma dor de ver, né, ela se disponibilizou todo um dia, todo um investimento e acabava não chegando até a proteína. Então eu pensava, nossa, ela vai demorar, o processo dela vai ser muito longo até ela conseguir de fato chegar. E eu fui observando e fui conversando com as mulheres assadoras, fui conversando com uma, com outra, porque eu sou gaúcha, eu venho do estado onde que a gente tem que pelear muito para conseguir o nosso espaço. Né? Lá eu trabalhava muito, né, com o fortalecimento da mulher dentro da tradição gaúcha. Imagina você que eu cheguei a organizar lá a gineteada feminina. Eu fui ginete, né? Para quem não sabe, ginete a gente monta em cavalo aporreado. Eu acompanhei no seu Instagram algumas fotos, algumas postagens disso. Eu achei muito bacana. Então, eu venho dessa cultura de ter que pelear para a mulher ter o seu espaço. E eu comecei a conversar com as mulheres nos festivais. Eu senti que aqui em São Paulo, no Paraná, Minas Gerais é mais tranquilo, né? Então não tem aquela coisa que eu estava muito acostumada a trabalhar, que é com o machismo. Para mim o machismo já fazia parte da minha vida, do meu dia a dia. Então eu senti que aqui era mais leve, mas
Ainda tem também, Ainda né? tem também, eu ainda me deparei com situações de machismo, sim, dentro, né, ali na churrasqueira, dentro dos festivais, e notei que muitas mulheres demorava muito o processo até ela conseguir chegar na proteína, seja ela crua ou ela assando. E aí eu vi a necessidade, de fato, de ter o movimento das assadoras, de juntar as mulheres, de fortalecer de fato e de fazer com que esse movimento todas tivessem a oportunidade de fazer todas as funções, né? Não só montar barquinha, ajeitar a bancada ou organizar, como cortar a proteína, assar a proteína e cortar a proteína pronta para o cliente. Então, fazer esse sistema de rodízio, porque muitas vezes, claro, um festival, imagina, um festival é muitas pessoas, tem uma demanda Muito grande. absurda. Então, o assador, às vezes, não é nem só por machismo ou por não querer dar a oportunidade. Muitas vezes é porque a demanda está muito grande, então ele está ali, ele vai no automático e tipo, trocar vai demorar um pouquinho mais, vai aumentar um pouquinho a fila. Então, é meio que no automático, não, faz a coisa funcionar. E aí eu pensei numa maneira de mudar um pouco isso. Na época, a única maneira que eu percebi que iria funcionar era colocar as mulheres todas juntas, com o auxílio do chefe, né, que é o meu marido, o Fábio de Pádua, auxiliando e ensinando, porque muitas vinham sem muita experiência ou sem muito conhecimento. Então, estava todas misturadas ali, as chefes, tem muitas assadoras chefes, né, muitas assadoras experientes e tem muitas também jovens, né, jovens na profissão. E estavam todas misturadas. Então, o que eu pensei? Então, eu vou colocar o Fábio auxiliando e ensinando e, né, dando um workshop antes do evento, né, mostrando ali como que funcionaria naquele evento, com os cortes que tem disponível ali e com a necessidade do evento. E ele ali o tempo todo, naquelas 6 horas, então vamos dizer assim, observando, ensinando e cuidando. E aí sim as mulheres, a gente fazer um sistema de rodízio. Porque nos festivais, a maioria, em especial o Isso é Churrasco, tem um sistema de capitão. Então tem um capitão por estação e seus auxiliares. No grupo das mulheres, eu tirei o capitão. Não existe uma capitã, não existe um capitão. Todas estão, vamos dizer assim, na mesma posição, porque todas vão passar por todas as funções. A ideia é essa. Isso é bacana. Sempre em qualquer função, uma se destaca mais que a outra, pela experiência Sim. ou por uma série de E fatores. se identifica com algo E se também, acaba identifica- fazendo melhor Acaba aquilo. fazendo melhor aquilo. Então, justamente por isso, às vezes, a pessoa ela fica só naquela função. Ela diz, não, vem cá, faz aquela função ali também, até para ela se permitir e fazer aquela sai um outra pouquinho função. da zona de conforto, Exato, né? sai um pouco da zona de E conforto. às vezes até acaba gostando depois, Acaba, né? exato. O medo também traz um pouco disso nas pessoas de se acomodar, né? E daí quando vem alguém que tira isso e faz experimentar outras coisas diferentes, acaba gostando, né? Acaba gostando. E também tem a questão de como trabalhar em equipe. Né? Porque aí tu aprende, às vezes, Ajudar, receber ajuda, receber ajuda, a ensinar, a receber um ensinamento. Porque às vezes a gente é tão bom naquilo que a gente faz que a gente acha que não precisa mais aprender. E sempre precisa. Sempre Para tem aquele algo momento, novo, né? para que muitas assadoras são muito boas e elas podem pensar, não, eu não preciso mais aprender porque eu já sei, eu já sou boa no que eu faço, eu já tenho bastante experiência, bastante conhecimento. Mas sempre a gente tem alguma coisa para aprender, ainda que seja ensinar. Né? Ainda que seja dar oportunidade para outra. E foi um sucesso aqui em Piracicaba, 13 de setembro de 2022. Para mim é uma data que vai ficar no meu coração. E eu fico muito feliz por isso, né? Porque eu estava lá, né? O evento em si é meu, da parte de Piracicaba, né? A região de Piracicaba. E para mim foi inovador também, porque eu já estava acostumada de acompanhar os outros Isso Churrasco e ver só os homens também, né? Então foi muito bacana, as pessoas elogiou muito. E esse negócio da mulher, né? É um poder ali também, né? Agora a gente vai trazer a brasa um pouquinho para o nosso lado, como a gente fala. E engraçado que inspira várias outras mulheres, né? Até mesmo no Isso é Churrasco, o maior comentário que eu vi foi a respeito da carne, que foi impecável, né? E sem contar o trabalho de vocês como mulheres. As outras mulheres começaram, nossa, que legal. Que legal, também quero, né? E mesmo que eu não vou assar, mas eu quero ver isso, eu quero que isso exista. Porque são detalhes
nós mulheres que fazem a diferença. E alguns dos detalhes que a gente trabalhou, né, nessa estreia do movimento das assadoras foi a roupa rosa, até para identificar. O rosa é uma identificação feminina? Sim. E nunca vai deixar de ser. Mesmo que o homem usa rosa e fica bonito, mas ele está trazendo algo do feminino, Isso, né? delicado. Do delicado, tem todo aquele gesto harmonização, leve, né? Da exato. gentileza e tudo mais. Porque a mulher, ela traz mais isso do que o homem, né? Exato. Então, o rosa, ele traz isso, já traz, quando tu olha um grupo, um monte de mulheres de rosa, tu chama atenção, né? Então, estavam todas de rosa. Na reunião que a gente fez, que eu fiz anteriormente, né, o evento ali com as meninas para conversar e tal, eu trouxe algumas coisas que são básicas, um kit cólica, por exemplo. Porque o homem, ele não pensa nessas coisas, porque ele não tem essas necessidades. Aí quando eu falei pro meu marido, tu sabia que dependendo do sutiã que a gente usa, que ele tem ferrinho, a gente tá na parrilla, ele queima nossos seios? E ele disse, não. Mas isso acontece. São detalhes femininos. O próprio fogo, né, o calor, ele pode, dependendo do período que nós estejamos, ele pode aumentar a cólica. Então, nunca ninguém pensou, não, vamos ter um remedinho de cólica para as meninas, porque pode provocar, o próprio calor pode provocar cólica, o absorvente, a lixa de unha. É vaidade? A mulher está assando, vai ficar lixando a unha por vaidade? Não, uma unha quebrada... Você não consegue fazer mais nada. Tu não consegue fazer mais nada. Aí eu mandei fazer as lixinhas rosa, né? Com assadoras. Infelizmente eu não pude trazer para vocês, porque ficou tudo no sul. Porque eu só vim buscar o marido e a mudança. Olha só. E você se muda agora, né? Amanhã. Nossa. Amanhã já estou de muda. Que privilégio ter você aqui. Ai, obrigada. E já estou sabendo que tem vários planos novos, né? Em relação às assadoras. As assadoras têm. Eu sempre falei para as meninas, e aí o grupo foi aumentando. Teve mulheres de assadores que só acompanhavam os maridos nos festivais e entraram para o grupo e começaram a participar, né, do movimento e querer aprender a fazer curso. E eu sempre falei, o objetivo das mulheres nos festivais é captar as mulheres, empoderar mesmo, né? Porque a gente se empodera, fazendo algo que nunca pensou em fazer, fazendo algo que naturalmente, culturalmente é do homem, que é o churrasco. Os meninos aprendem a fazer churrasco com os pais desde muito cedo. Por isso que eles já fazem o natural. Pega um adolescente, ele já vai fazer o churrasco. A menina não, porque a menina está na cozinha fazendo a maionese com a mãe. Né? Ela não está na churrasqueira. Montando a salada, exato. E treinar essas mulheres. Para quê? Para que elas possam aqui fora dos festivais, vender o seu trabalho, vender o seu produto, né, como profissionais. E fazer também algo que, para mim, já virou um objetivo de vida como empresária, que é o Festival das Assadoras. Que vai começar a acontecer agora, vai começar a acontecer. A gente tem duas situações. Em junho, aqui em Piracicaba, a gente volta com o Festival dos Assadores e Assadoras, que é da marca, né, do Fábio de Pado Assadores, e as assadoras, a minha, ou a nossa. Então, a gente vai fazer um festival assadores e assadoras. Aí vai estar bem... a ideia é que esteja bem distinto mesmo. Lá tem um grupo só de mulheres, de chefes de cozinha, de mulheres que mandam bem e que vão trazer gastronomia de verdade no festival. Claro, a gente fala em Ser Churrasco, não é um festival do tamanho do Ser Churrasco. A gente está falando de outro modelo de festival. Um festival menor, uma música mais... Não é um show, né? Então, a ideia desse festival é a pessoa vai ir para a gastronomia, para provar de fato a carne, o acompanhamento, para conhecer o chefe, para conhecer a chefe, para conhecer quem são as assadoras, né? Para fazer um network, inclusive. Nossa, aqui tem, né, dessa região tem esse assador, dessa região tem essa assadora. Então, um festival de gastronomia que também vai ser ali no Engenho. Ai, que então, bacana. A gente só está acertando aí a data. Não, o lugar é maravilhoso, né? Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Eu falo que aquele lugar é muito especial, né? Ele tem uma energia, né? E para mim se tornou muito, para você também, né?
com a estreia das meninas, das assadoras, né? Por conta do Isso é Churrasco. Exato. Então já era especial, ficou muito mais. Ficou muito mais. Então não tem como não ser, porque os assadores nasceu em Piracicaba. As assadoras, o Fábio é de Piracicaba, Piracicaba. né? E as assadoras também nasceu em Piracicaba. Então, nosso primeiro festival junto não poderia. Foi perfeito. Não poderia ser em outro local, senão em Piracicaba. E Piracicaba, para mim, para nós, né, o melhor local, de fato, é o Engenho. E outra situação para as assadoras é em Santa Catarina, e a gente ainda está vendo também se vai ser em Itapema ou Balneário, um festival só das mulheres, só das assadoras. Tem muitas assadoras em Santa Catarina, no Paraná e São Paulo. Tem muitas no Rio Grande do Sul também, e boas. Tem profissionais excelentíssimas, já renomadas. Mas tem um grupo muito grande de assadoras no Paraná. É Olha impressionante, assim, como tem assadora no Paraná. Assadora, se tu tiver qualquer cidade... Quantas são no total? Você tem essa? Eu tenho, assim, ó, no total... Hoje, do grupo que fazem parte, né, do movimento Assadoras, eu vou até abrir aqui para não mentir aqui no teu programa, porque isso vai ser postado na página, então a gente vai fazer esse ano aí um trabalho bem forte de divulgação, aonde estão, quantas somos, alguns vídeos ali das meninas. Inclusive, nós temos algumas fotos aqui, a gente poderia já passar para o pessoal começar a ver essa configuração, né, nos Exato. eventos. A gente fez um evento agora, dia 21, lá no Rio Grande do Sul, do Churrasco e Modão, Zé de Camargo, entre outros sertanejos também. Foi um sucesso também. As meninas arrasaram, foram 16 horas. Sabe o que é isso? 16 horas de evento? Meu Deus. Isso é no Mister Mu, São Olha Paulo. só. As parrilhas. Fogo de chão, costelão. Alguma das meninas. E não tem igual, né? Não. O pessoal elogia demais. Não. Essa foto, essa daí é lá do Rio Grande do Sul, quando eu fazia parte do Piquete Anitas por si só. Aí nós organizávamos bailes, cavalgadas, participávamos de rodeio. Né? Porque a minha história com as mulheres, de grupos de mulheres, ela vem de bastante tempo. Uhum. Aí era na época que eu trabalhava bastante com as mulheres de rodeio, gineteada, né? Em rodeio mesmo, cavalgadas. Olha que legal. Esse foi o primeiro evento de gineteada feminina do Rio Grande do Sul que eu organizei em 2021. Até hoje, foi a primeira e única a hoje, com ginete mulher, palanqueira, capataz, juíza, todas mulheres. Nossa. Foram... Aí as meninas que ganharam, né? Prêmios, ganharam a premiação, primeira, segunda, terceira colocada. Essa é uma gineteada que eu participei no Uruguai, eu fiquei em terceiro lugar. Essa sou eu. Meu Deus! Que demais. Essa sou eu. Porque não tem como tu organizar algo que tu não faça, né? Como eu vou organizar um evento de churrasco com as mulheres assadoras se eu não assar, apesar de eu não ser a melhor. Né? Na verdade, eu não sou... Tem as meninas aí mas você arrasa, que eu sei. Mas a gente vai aprendendo. Tem que saber fazer para poder, né? De fato. Eu amo churrasco, então eu sou suspeita para falar, né? Gosto demais. E não existe o certo para gastronomia, né? Para churrasco. Tu gosta mal passado, eu gosto bem passado, o outro ao ponto menos. Gosta de um corte, tu gosta do outro. Não existe o certo, na verdade, na gastronomia. Existe o teu gosto. Qual que é o teu gosto? Então, eu vou preparar o certo para ti. Aí as meninas ginetes, também uma gineteada que eu organizei em Viamão, no Rio Grande do Sul. Aí as assadoras já. Sendo Mister Mu também. Aí tinha outras, aí a gente estava em mais de 30. Essa foi o meu primeiro contato com mulheres assadoras. Elas são gaúchas, num evento provinciano, e na época eu era apresentadora. Eu soube que você tinha um podcast Sim, também. Por último eu tive um podcast. Comecei com um programa de rádio. Nesta época eu fui gravar para Grupo Mídia A, a gente gravava para o YouTube. E aí eu fui fazer entrevista com as mulheres assadoras. Tinham outros assadores, mas eu entrevistei todas elas. A gente filmou, foi uma gravação muito especial, onde eu conheci aí as meninas assadoras. E por algum motivo, isso nós estamos falando de 4 anos atrás.
Acendeu ali. Acendeu e eu comecei a, então, organizar eventos de churrasco para mulheres. Churrasco e eu chamava, né, o evento feminino de churrasco e oficina. Então, eu levava cavalo, era sempre em sítios, em aras, né? Lá a gente chama de CT, né? O centro de treinamento. Então, eu comecei a organizar eventos de churrasco para mulheres, com mulheres assando. A Leda Chimenez aqui na tela à minha esquerda, que eu fiquei muito amiga dela. E a Ceci também lá no canto. A outra que também, além de a da terceira, da ponta da direita para a esquerda. E aí as meninas começaram a fazer, eu comecei a fazer eventos de churrasco, mulheres assando, e trazia cavalos para as mulheres andar, né? Fazer oficinas, tipo, muitas faziam muitos anos que não andavam, outras tinham medo, outras tinham algum trauma com cavalo, outras nunca tinham andado. Então a gente fazia um evento, um domingo à tarde, assim, começava às 10 da manhã, só para mulheres. Então era muito gostoso, só que era assim, grupos menores, de 40 até 60. Os eventos chegaram até 60 mulheres. Então eu comia carne, né? Dava risada, conversava, andava a cavalo. E eu fui, né? Foi pegando, vamos dizer assim, esses eventos lá foram pegando e eu fui cada vez mais me envolvendo com o churrasco feminino. E lá no Rio Grande do Sul a gente faz muito fogo de chão. É muito normal fazer fogo de chão, né? Costelão, usar trempe, é muito comum. O fogo de chão é comum. Então, apesar de eu não fazer, eu sempre vi e sempre estava ali. Então, para mim era natural, apesar de eu não ter nunca assumido o churrasco, mas sempre fazia, dava uma mão. Ali nos eventos que eu comecei a organizar para as mulheres, né, no churrasco oficina, eu ajudava bastante as meninas. Então, eu sabia, mas eu não sabia que eu sabia. Até pôr a mão na massa, né? Até, de fato, pôr a mão na massa, que E foi. foi aí que começou a tua carreira? Foi aí que começou do churrasco, sim. E eu comecei, aí eu tinha um podcast. Essa aí, foto eu já churrasco. conheço. Essa daí foi na reunião... Não me lembro se foi a de Piracicaba. Foi. Esse aqui essa foto é a foto que vai... Eu tenho que botar ela num quadro agora na Casa Nova. Quem está segurando a bandeira comigo é minha filha, a Kathleen. Tem 24 anos, ela veio do Rio Grande do Sul, né? A Kathleen. Eu lembro que você foi até buscar ela, né, no aeroporto. E a filha do Fábio também. A Laura também estava presente. E foi lindo. O fogo de chão ia ser no Rio Grande do Sul. No Isso é Churrasco do Rio Grande do Sul. Esse espeto de pau, um costelão. Aí na época que eu tinha o programa. Aí são as duas faces da Sara, né? Eu de vestido, feminina, mulher que sou, e montando num cavalo aporreado. Eu gosto dessa... Mas é muito legal, né? O bom é quando você consegue fazer tudo que você ama, independente de você carregar uma característica somente uma, né? Porque o pessoal sempre fala muito, nossa, Sara, principalmente na época que eu gineteava, né? Porque ginetear é uma coisa muito masculina, porque exige força, coragem, de fato tem bastante, que é a montaria. Tem um risco, de fato, né? Eu fraturei 2 vezes, né? Nossa, já caiu? Já caí, já fraturei. Teve uma vez, a primeira vez que eu fraturei a L1, eu fiquei 10 meses de cama. Então o pessoal falava, nossa, é uma coisa tão masculina e eu, por outro lado, sou tão feminina. Mas mulher é isso. Então a gente não tem que rotular, não. Se ela faz isso é porque ela é masculina sempre. Não sou masculina sempre. Sou uma mulher, sou feminina, ajo como tal, sinto como tal. E às vezes, quando necessário, a gente mostra um pouco mais de força, um pouco mais de coragem, um pouco mais até de brutalidade. Que é o que acontece com as mulheres no churrasco. Porque às vezes as pessoas falam, ai, mulher assando, mulher fazendo fogo de chão. A gente tem uma assadora, a Eva, que ela é especialista em fogo de chão, nos costelão, né? E ela é muito boa no que ela faz. E fogo de chão é um dos, vamos dizer assim, mais difícil, porque é muito fogo mesmo, é muito quente, é muito calor, e tu tem que estar, né? E são muitas horas. Tem que estar preparado. Tu tem que estar fisicamente preparado. E às vezes, se tu é um pouco mais delicado, é mais difícil para nós mulheres. Sim. Como eu falei, às vezes nós temos períodos no mês que a gente fica mais fragilizada, que o corpo sente sensível, mais, a gente né? fica mais sensível. É verdade. Então, tu trabalhar como assadora não é mais difícil do que para o homem, por uma questão física mesmo, uma questão de físico mesmo.
Mas isso não quer dizer que as mulheres Que nós que não somos assam capazes, né? não são capazes ou que não Você podem sabe que ser femininas. eu vejo isso também muito na minha área, né? Porque eu tô aqui toda arrumadinha, no escritório, por exemplo, né? Toda maquiada, com uma roupa mais delicada, mais feminina, né? Feminina. E na obra eu tô de tênis, calça jeans e camiseta, né? E Exato. às vezes até boné por causa do sol. Então, assim, eu também tenho que ter essa dupla personalidade, Exato. digamos assim. Não chega a ser personalidade, mas postura, Dupla né? postura, É. exato. E aí eu lido com vários homens, trabalho com vários prestadores de serviço. Então, se eu não vestir essa personalidade, às vezes mais bruta, né? Ou de falar mais Mas, séria, exato, inclusive eu né? ia comentar sobre isso, não é só a vestes, a gente tem que se portar, né? É, Falar um pouquinho mais grosso, né? às vezes até aumentar a voz, né? Exato. Eu tive uma situação no Rio Grande do Sul, eu amo meu estado, sou gaúcha e protejo a minha tradição, tanto que nos festivais eu vou de bota, de bombacha, de chapéu, de faca na bota, né? Para quem não... Inclusive, eu queria saber essa história de faca na De faca na bota, o bota. que que significa? Porque muitas mulheres escutam falar isso, mas não sabem, Não, né? e muitos homens também. Meu marido não sabia o que, que significava, achava que era um personagem, vamos dizer assim. Quando ele me conheceu no Rio Grande do Sul, eu estava, né, de faca na bota. E o Sorocaba gostava muito, né, no palco. Ah, faca na bota, tem várias filmagens. Ele, ó, Fábio, se cuida. Faca na bota no Rio Grande do Sul, mulher faca na bota é uma expressão usada para mulheres que não levam desaforo para casa, que são mulheres mais faca na bota, são mais briguenta mesmo, que defendem mais, que não leva desaforo para casa. Eu acho que essa é a frase que mais define o que é uma mulher faca na bota. Mulher faca na bota é uma mulher que realmente ela vai lá e se impõe. E eu me considero há muitos anos uma mulher faca na bota. E de fato, até por eu, antes de sair do estado, tá em rodeios, tá no meio dos homens e o meu estado, por si só, já é um estado machista. Essa é a verdade. O povo às vezes não gosta do que eu falo, mas essa é a verdade. Meu estado, infelizmente, é machista e não só os homens, as mulheres com a própria cultura também. A gente aprende a ser machista desde criança e às vezes a gente nem sabe. É. E quando tu tá no meio de cavalo, da lida bruta, imagina, uma mulher, imagina se eu falar assim, Ah, não é muito não é respeitada, muito né? respeitada, não tem como. Então, tu tem que realmente vestir a roupa adequada e ter a postura adequada. E muitas vezes a postura adequada é tu falar um pouquinho mais grosso, é tu se impor fisicamente mesmo, até pro homem te respeitar. Às vezes, não, eu não tô lidando com uma florzinha, vamos, né, falando uma linguagem assim, mais pitoresca. E eu tive que me moldar nessa mulher faca na bota, porque eu trabalhava com rodeios, eu trabalhava com eventos, com homens, sempre muitos homens, e muitos homens gaúchos, muitos homens machistas, e muitos não, mas meio masculino. Até porque tem aquela questão também que, dependendo de como nós mulheres nos portamos, é muito fácil para eles nos taxarem como mulheres fáceis. Tem esse Tem esse detalhe. também. Eu sou uma mulher muito comunicativa, sempre me achei muito bonita, sou simpática, gosto de conversar, gosto de sorrir. Então, dependendo de como eu me porto, eu tenho que me cuidar muito para Pra não não ser confundir confundida. em eu estar, É. né, sendo fácil. E Então, vamos engraçado dizer que assim. tem muitos homens que confundem confundem, fácil, até confundem. por você ser educada, né? Exato. Você foi educada ou gentil, Sorriu e a pessoa já acha a que... pessoa já tá achando outra coisa, Outra né? coisa, então a gente tem que ter sempre esse cuidado, infelizmente ou felizmente, nós mulheres, por isso a gente vai adquirindo, né, esse jogo de cintura com tudo na vida, porque a gente tem que sempre... Engraçado, nós mulheres temos que se cuidar com tudo, Com né? O homem não, ele é o que ele é e pronto, né? Ponto. Nós não. Para cada situação, Situação. a gente tem que se Tem moldar, que se moldar, assim como você agir falou. como... Ter uma postura, pensar no que os outros vão pensar o tempo todo. como os E isso outros fica vão... mudando muito o nosso jeito de ser, Exato. né? A gente nunca pode estar à vontade com nada, Teve né? uma situação agora muito recente. Meu marido sempre fala para mim: sai da guerra, vem para a paz, tira a faca da bota.
Ele, desde que me conheceu, sempre falou muito isso, porque ele é da paz, né? E eu sempre muito brigona. Ele já tá muito brava, tem muita faca na bota, agora eu sei o que é faca na bota. A gente foi num evento no Rio Grande do Sul e eu levei só as assadoras. E nos eventos agora, além, né, do Isso é Churrasco, do Mister Mu, eu estou abrindo para outros eventos, para outros festivais, porque esse ano de 2023, muitos outros cantores estão aderindo o modelo, né? Sim. De churrasco e música, muitos. Então, agora 2023, se preparem, vai ser assim uma Mas avalanche. porque pegou muito Pegou bem. muito bem. Na verdade, o churrasco ele mudou muito, né? O conceito. Antigamente, o churrasco que a gente pensava era aquele no espeto, né? Sim, se E mudou. hoje, o churrasco tem uma variedade muito grande De de cortes, de maneiras de ser assada. Isso. Então, sofisticou muito. E quem gosta, é uma gastronomia muito, para o brasileiro, principalmente, né? No Exato. Brasil, é muito forte. Está em primeiro lugar, eu E acho. nós aqui da região sul, né? Sul que eu digo aí de Goiânia para baixo mesmo. A gente tem muito ligado com a carne, com o churrasco. E juntou música. Aí é o casamento Era mais perfeito. sertanejo, né? Que eu sou suspeito de falar, porque eu amo sertanejo. Então, assim, eu acho que casou super bem. E, assim, acaba sendo um festival familiar também, Sim, né? as pessoas Então, vão para as curtir, para pessoas não vão comer, para brigar, para ter Não, confusão. exato, é Eles muito vão tranquilo. realmente para aproveitar aquele momento, né? Então, assim, não tenho o que falar. Então, óbvio que como deu muito certo, agora vai ser aí uma avalanche, né, Vai. de festivais aí variados, tanto de sertanejos quanto tradicionalistas e outros, né, e outros ritmos. Então, eu estou abrindo para esses festivais também terem a oportunidade de estar com o grupo das assadoras ali. Ah, Que isso hoje é eu falo, é bacana. uma oportunidade. É. Porque embeleza, agrega valor para o evento, dá oportunidade para as mulheres. E a gente precisa sim, ainda precisamos Na verdade, trabalhar. os assadores e as assadoras oficiais já virou uma marca, Já né? virou uma marca, já virou uma Então, marca. é como um festival É mesmo, como um né? festival mesmo. E lá no Rio Grande do Sul, no último evento que eu fui, aí lá a gente levou só as assadoras, né? E foi um evento muito longo. Abriu os portões às 4 da tarde, às 16 horas, e terminou o festival no outro dia, às 6 da manhã. Nossa. Foram muitos cantores. E, né, foram 25 mil pessoas. Meu Deus. Então, É, tem gente. ideia do tamanho. E vocês do tamanho. atenderam. E a gente atendeu e ainda a nossa estação ficou também com hambúrguer, porque assim, o pessoal ama hambúrguer, é uma coisa absurda. A gente sempre brinca, às vezes, não é E é isso, mundial, não é né? isso é churrasco, é isso é hambúrguer. Porque as pessoas gostam Mas demais de vamos falar a hambúrguer. verdade, é Mas é uma diferenciado, delícia, é né? que é diferenciado, com certeza. Tu faz na brasa hambúrguer, é outro sabor, né? Já começa aqui por aí. Então, a nossa estação das meninas também tinha hambúrguer, então estava bem pegado mesmo. Claro, tinha tantos outros assadores, outras estações. Mas a nossa ali, ainda nós, aqui é melhor. Então, a gente ia fazer aquele merchan de que da onde estavam as mulheres era melhor. E, de fato, muitas vezes porque a gente é mais cuidadosa, mais caprichosa, mais simpática, cuida mais. A mulher, quando faz, a mulher faz com o coração. O homem, ele faz porque ele quer um posto e ele quer dinheiro. A mulher, ela quer o posto, ela quer dinheiro, ela quer agradar, ela quer que todo mundo fique bem, ela faz com o coração, ela faz com capricho, ou seja, tem muitas outras coisas agregadas. Além, né? Quando uma mulher faz algo. E no churrasco realmente não é diferente. Se tu pegar uma estação, se tu observar a estação onde que tá as mulheres e observa onde que não tem mulher, e não é por desleixo dos homens, tá? Não é querer falar mal ou dizer, ai, não, os homens, não. Não é isso, por favor, não me entenda mal. As mulheres sempre têm algo a mais, né? Algo a mais. A mulher consegue, para começar, fazer mais de 2 coisas ao mesmo tempo. Até mais, né? Até mais. O homem está fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. E a mulher, naturalmente, até culturalmente, tem esse cuidado mais com a higiene, com a organização, com a beleza. Né? Então, onde tem mais mulheres, sempre vai estar mais bonito, sempre vai estar mais organizado. Isso daí. Eu também acho. Isso daí né? Não tem como negar. Mas só para fechar a nossa conversa antes de nós ter que se impor, eu tive que ir lá, em 2 momentos, ser faca na bota.
num momento aconteceu uma situação e eu tive que grossar a voz, estufar o peito mesmo, meio que num sinal corporal de dizer Aqui não. aqui não. E na segunda eu falei pro meu marido, pode ficar aí, deixa que eu resolvo, porque senão nós não vamos nos respeitar. Porque foi o meu marido, né, o Fábio, para auxiliar as meninas e para ali dar um apoio. E um amigo nosso, que é, nossa, que é o Bendito, né, a família Benditos. Então, né, sempre precisa do homem, sempre a gente vai precisar. A mulher nunca vai ter a mesma força que o homem, ela nunca vai ter a mesma resistência que o homem. Então, ai, não, vocês são feministas, só as mulheres assando. Não. Só para também deixar isso muito claro, assim. Não, sim, a gente precisa dos homens, sim, a gente quer que os homens nos ajudem, sim, eu sempre falo, ensinem, ajudem, dê oportunidade. Porque vocês nasceram sabendo, já está na genética. Vocês estavam lá piazinho com o pai, com o vô, com o irmão mais velho. Nós não. Então, sim, a gente precisa dos homens, sim, e sempre vamos precisar. E que bom! E que bom, E senão, que bom. coitados, né? O que seria O que deles? que seria deles? Porque a gente já faz praticamente tudo, né? A gente só não tem a força bruta de um homem, como você falou, e a resistência. E a resistência. Então, claro que a gente vai precisar. Vamos falar do grupo Assadoras, né? Do movimento Assadoras. Hoje, de cada 10, 8 são treinadas pelo Fábio. Porque ele é o chefe, ele que entende de fato ele é de churrasco. Ele é né? maravilhoso. Pessoa muito querida. Fábio, você está me devendo uma também para vir aqui no podcast, mas a gente quer fazer algo diferente. Eu quero ele na cozinha, fazendo um assado aí, algo bem especial para a gente mostrar e conversar com vocês dois, né? Em breve a gente vai fazer isso. Vamos sim. Fábio, ó. Em breve vou estar comendo também lá na sua nova residência, né? Ai, sim, então, já é nosso Olhando convidado. Pro mar, né? Não, e pé no mar. Ai, aquela paisagem feia que eu vi. Maravilhoso. Então, e é isso, né, gente? O que eu sempre falo, né? Existe mesmo realmente o machismo, né? Em várias profissões, não só em questão dos assadores, na minha profissão. Aliás, em todas, né? Em todas, onde tem seres humanos. E como você falou, às vezes eu também vejo machismo nas mulheres. Sim. Elas acreditam, elas são criadas de uma forma que elas também se reproduzem aquilo que foi passado. Elas se diminuem e nem percebem, né? Não sabem o que estão fazendo. Isso não é lugar para ti, isso não é lugar para mulher. Eu ouço de mulheres, isso é machismo, só que a gente não sabe, elas não sabem. Que eu ouço sempre, esse carro é de mulher, aquele é de homem. Eu falo, não, gente, o carro é de quem tiver o dinheiro para comprar e tiver o gosto de andar nele. Não é? Então, não tem isso mais. Aliás, nunca teve, mas o conceito, a cultura, graças a Deus, isso tudo tá mudando, mas a gente ainda precisa. Só que a gente tem que se impor muito. Tem que se impor ainda. Eu vejo, como eu falei no começo da entrevista, o Rio Grande do Sul é um estado onde está muito forte o machismo pela própria cultura e pela necessidade. E o machismo do Rio Grande do Sul, se for ver a história como começou, é bonito. É bonito porque o homem precisava proteger a mulher. Ele saía para caçar, ele precisava trazer, né, a caça para a mulher e proteger a esposa e os filhos. Então, ali, vamos falar em machismo, onde que o homem era de fato o provedor e o protetor, a história é bonita. Sim. O motivo inicial era bonito, porque ele ia para a lida bruta, ele ia domar o cavalo, ele ia carnear, ele ia fazer as coisas mais brutas e difíceis para a mulher ficar em casa cuidando da casa e dos filhos. E nós falar de 100 anos, isso era bonito. Era por um motivo positivo, vamos dizer assim. Só que a coisa foi mudando e o mundo vai evoluindo. Até porque antigamente os homens não abandonavam suas mulheres. Exato, e filhos. Então era uma outra época. Era uma por isso outra que eu digo, realidade. Começou a história inicial, ela é bonita. Esse aspas machismo era bonito, porque o homem precisava proteger e prover a mulher. Só que a história foi mudando, foi evoluindo algumas coisas e o machismo não evoluiu junto. Exatamente. Então aí é onde que se perdeu, né, o propósito, vamos dizer assim, por que eu era machista, por que eu não deixava a mulher assar? Porque na época ela corria risco de ter abusos, porque as coisas eram muito diferentes, né? Enfim, só que a evolução, o machismo não acompanhou a evolução, o machismo ficou.
E isso a gente ainda precisa, sim, mostrar que não. Só um pouquinho. Agora não é mais assim. A gente não tem mais essa necessidade. A gente não A aceita gente tem que mais. colocar limites, né? Colocar Nas limites. pessoas que não têm esse bom Que não tem senso. esse bom senso. Aí, claro, nós não vamos entrar no assunto, mas falar de agressão física da mulher. Antigamente, se tinha uma frase, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É, Mete sim. tem que... Briga de marido e mulher, eu meto a colher, sim. Por quê? Porque teve que haver essa evolução. Não tem mais como eu ficar escutando Uma briga, a minha vizinha apanhar, eu não vou me meter. Porque as coisas evoluíram, a Sim. humanidade evoluiu e a gente precisa, com essas questões, evoluir junto. Então, sim, ainda a gente precisa mostrar que mulher pode, sim, assar um bom churrasco e fazer bem, tanto quanto um homem. tanto quanto o Ou homem, até ou melhor. até melhor. E não deixar de ser mulher, não deixar de ser feminina. E o homem, ele também tem que aprender que ele fazer algo de casa, feminino, que ele Não acha vai diminuir ele como que homem, muito pelo isso é contrário. uma obrigação só da mulher, Exato. ele está completamente enganado. É obrigação dele também. Ali Também. ele mora, ali ele dorme, ali ele come, ali ele suja, né? Isso. Então, é obrigação de todos que moram na casa E isso cuidar, não vai né? fazer dele menos Menos homem, muito homem. pelo contrário. Lá em casa, por exemplo, quem faz a maionese é meu marido. Eu faço E é um churrasco, ele super faz a maionese. churrasqueiro, né? Um super chefe. Um super chefe. É isso mesmo. E isso não quer dizer que, nossa, muito pelo contrário. É Muito verdade. pelo contrário. Os homens têm muito que aprender com nós, mulheres, né? Tem. A gente Tem. é mãe, a gente é dona de casa, a gente é empresária, a gente é batalhadora, a gente trabalha fora, trabalha dentro de casa. E não aí, deixamos Giovana, de ser mulher, né? e não deixamos de ser mu- feminina, não deixamos de ser mulher, não deixamos de ter as nossas fragilidades, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas dores. E aí é onde que eu sempre apelo também para as mulheres pensar um pouquinho, porque eu ouço muitas mulheres dizer, eu não preciso de homem para nada. Eu me sustento, eu sou autossuficiente, porque eu tenho a minha carreira, porque eu tenho meu carro, minha casa, eu tenho tudo, eu sou linda, maravilhosa, não preciso de homem para nada. Eu discordo. Porque aí também a gente vai no extremo do machismo. Precisa sim. Tudo tem que ter um equilíbrio, Eu sempre né? falo, eu sou independente, sou uma mulher independente, eu sou independente, eu sou forte, eu me considero tudo de maravilhoso. Hoje eu sou uma mulher muito bem resolvida. Depois dos 40, muda, né? Gente, é assim, transformador. É transformador. A beleza da juventude é a beleza da juventude, mas a beleza dos 40... ela é maravilhosa, ela é libertadora. É verdade. E eu já fui mãe jovem, né? Então hoje eu tô com a minha filha já criada, já Moça, encaminhada. linda. E tenho muito orgulho dela, por sinal. Vai ser engenheira civil, já trabalha em Olha obra só. também. É. E então eu tô muito bem resolvida como mulher hoje. Só que isso não quer dizer que eu não queira estar com um homem ao meu lado e que esse homem não tenha que abrir a porta do carro para mim, que esse homem não tenha que pagar o meu jantar, de vez em quando me fazer um agrado, me trazer uma rosa, uma joia, ou algo que nós mulheres gostamos e continuamos gostando, não é porque eu sou autossuficiente, porque eu lido com homem, com mulher, porque eu isso, porque aquilo que eu... Um isso não... companheiro, né? Uma companheiro, pessoa para dividir a pra vida, dividir. mas com igualdade. Com igualdade, né? com harmonia, porque ao mesmo tempo que eu ainda penso que sim, eu quero um homem que me trate como uma mulher, que seja carinhoso comigo, que, como eu digo, né, abra a porta do carro, seja gentil, seja romântico de vez em quando, pague meu jantar, né, ou pague Sim. algo, o que eu digo quando pague, porque não é mais aquele, não, o homem sustenta a mulher, eu não preciso que um homem me sustente, mas eu quero sim, acho que ainda se faz necessário o homem ter certas atitudes de homem provedor. Sim. E isso também, do lado de cá também, a recíproca também é verdadeira, porque eu como mulher em casa, tem coisas que nós mulheres fazemos que os homens não gostam, não sabem e não têm habilidades para fazer, como a própria organização da casa, da roupa, onde que tá as coisas. Preparar um jantar especial. Né? Essas coisas o cuidado que você tem com o outro, né? O cuidado, Eu exatamente. acho que é uma troca, né? De carinho, uma troca de respeito. Eu acho que dentro de vida de um casal, ele sempre vai saber o que ela gosta e ela também vai saber o que ele gosta. Então, é uma sem troca competição. Isso. E sem competição. Porque hoje, muitas de nós mulheres, por uma ânsia, né, de se libertar de tudo que a gente passou, das que nossos antepassados, né, passaram, as nossas crenças,
a gente passou um pouco do ponto também. Não, eu não quero homem para nada. Não, homem não precisa fazer isso para mim, Deus livre. Não, homem não paga motel para mim. Paga sim, é óbvio que o homem tem que pagar o motel. Vamos combinar, gente? Que isso? É, só que faltava, né? Só que faltava. Aí se é a primeira vez de dividir jantar, não vai nada. Faz cara de fina. Não, gente, o homem Tem ainda mulheres que precisa é ter papel de muito- homem. Então, a gente precisa deixar o homem ser homem. E nós precisamos ser femininas. É verdade. E isso não Sabe tem que eu nada a ver ouvi com a nossa isso de uma independência amiga financeira. muitos anos atrás. Ouvi de uma amiga minha há muitos anos atrás. A mulher, ela tem, desde muito pequena, ela é criada para ser forte, dura. Isso e aquilo. Não pode ficar com as perninhas abertas, não pode ficar sem a blusinha, não pode. Né? Então você vai criando uma coisa meio endurecida também, né? E aí, às vezes, passa do ponto, né? Às vezes passa do ponto. Quando você chega na fase adulta, você acha que você não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém, de nada, e que tu vai fazer tudo só E tu. quando você casa, você acaba abraçando tantas coisas. Quando você vê, seu marido só tá fazendo o trabalho dele na rua, voltando para casa e mais nada. O básico, porque tu não tá deixando ele ser homem, o E homem aí, da com casa. o tempo, isso você vai fazendo. Mas vai passando o tempo, que depois vai ter um incômodo nisso, né? Exato. Então, você tem que deixar o homem também fazer a parte Fazer dele. a parte dele. Exato. E mesmo com dó, mesmo ele fazendo de qualquer jeito, até ele aprender, né? Aprender. Exato. E principalmente se deixar ser cuidada, né? Se Tem muitas deixar. E é pessoas- difícil para mulheres que são mais duras, e eu falo por mim mesma. É difícil a gente se permitir. Né? Porque a gente está tão, eu faço, eu isso, eu quero. Não, se permita, seja feminina. De vez em quando é bem bom ser só De frágil, né? feminina, ser frágil. Ai, né? É bom. É bom. É bom. E outro homem também acho que gosta. Gosta, tá Ele no se DNA do sente homem também ser protetor, é. ser, né, o cuidador, assim, nesse sentido de cuidar da mulher, de ele proteger a mulher. Isso é gostoso. É. Eu acho que faz bem para os dois lados, né? E agora me conta uma coisa, como é que você conheceu o Fábio? No Isso é Churrasco. E já tem quanto tempo? No Isso é Churrasco tem pouco tempo. Às vezes as pessoas falam, nossa, só isso, porque a gente já casou, porque- já tem projetos juntos, já tem, né, já foi criada aí uma perna, eu sempre falo dos assadores, né, que essa marca já é uma marca já bem sólida, né, que ele construiu há alguns anos. Eu, com a Leda Ximenes, eu fui participar desse churrasco como assadora voluntária, mas para ver o trabalho das meninas, das assadoras, quem estavam ali, né? Quem eram as meninas que estavam ali, meio que uma reportagem filtrada. E para curtir, tipo, vou ir. Né? Eu fazendo nada, vou conhecer o evento. Vou conhecer o evento, porque no sábado que antecedeu o evento que teve no Rio Grande do Sul, eu tinha um rodeio, tinha uma gineteada e eu montei. A gente fala monta, né? E às vezes pode se machucar, ou enfim. Então eu rezava, tomara que dê tudo certo, que não me machuque nada para eu ir no evento no domingo, porque eu sabia também que, apesar do evento de churrasco ser 5 horas, só que a gente está lá bem antes e sai bem depois, que tem os preparativos que antecedem, tem durante o evento e tem o pós. Então, se tu colocar em horas, aí são bastante horas, né? Ali dá pelo menos 10 horas de evento pro assador, né? E deu tudo certo, eu fui na gineteada, montei, gineteei, deu tudo certo. No outro dia a gente foi para esse churrasco, mas eu fui muito para ver quem eram as mulheres que estavam lá, como que se trabalhava em eventos grandes, assim, porque eu não tinha experiência de ver as meninas em eventos grandes. Aquela foto ali que eu te falei que foi meu primeiro contato com as meninas, era um evento para umas 400 pessoas. Então, era um evento que eu já estava acostumada lá no Rio Grande do Sul, e que lá no Rio Grande do Sul também a forma de assar é distinta. É muito fogo de chão, é muita trempe, é muito no espeto. Então, o Isso é Churrasco, ele ia trazer para eu ter conhecer como que era um evento com uma outra cultura de assar o churrasco. Né? Apesar de tinha ali uma estação dos gaúchos, mas no mais eu queria ver como que era, né? Sentir uma outra experiência. E como que as mulheres assavam, se ia ter outras mulheres de outro estado. E foi muito legal, porque aí eu, baixei a cabeça e foi. E o Fábio,
Eu também não sabia da marca Caçadores. Eu fui meio que assim, tá, tô indo, assim, sabe? Fui Só meio que vou. no... Sabe quando tu cai meio que de paraquedas num local? E o Fábio me chamou a atenção quando eu vi ele, porque ele tava de bombacha, de bota de gaúcho e de poncho. E de chapéu de cowboy. E eu olhei, e a gente no Rio Grande do Sul tem os gaúchos, são várias, vamos dizer assim, partes da tradição, né? Os músicos, os ginetes, os laçadores, os assadores. Ou seja, a tradição gaúcha ela é muito ampla. E cada, vamos dizer assim, grupo, cada grupo não, eu sou da artística, eu sou da campeira, eu sou, né? E tem as vestes mais ou menos que diferem um do outro. E tem aqueles que são gaúchos que nasceram no Rio Grande do Sul e que a gente até brinca, né? Que se vestem só na Semana Farroupilha, que são os que se bota aspas, que se fantasiam de gaúcho. Até, inclusive, tem um personagem hoje no Rio Grande do Sul, que é o Léo Gaúchão do Apartamento, que ele fala muito desses gaúchos. E é muito legal, de uma maneira descontraída, ele fala do gaúcho que não leva a tradição assim tão a sério. Então, eu consigo perceber o gaúcho que tá Que é fantasiado e o gaúcho raiz. E o Fábio andava com uma propriedade, sabe? Andava assim muito. Você jurava que era um gaúcho original. Jurava que era um gaúcho. Porque, como ele estava com o chapéu de cowboy, eu pensei, ou ele é um gaúcho que mora em São Paulo, que acontece muito, e eles acabam virando os cowboys, né? Híbridos, ou ele é um paulista que mora aqui no Rio Grande do Sul, porque ele estava não só vestido de gaúcho, mas com roupas de lida, né? E andava com muita propriedade. E me chamou a atenção. Aí eu, aí eu perguntei para a Leda, quem é aquele líder? Disse, o Fabinho, a Leda. Desde que ele é casado, dela disse, não, o Fabinho é solteiro, gente boa dela já, né? Já vendeu o Fábio, deu, tá. E ficou nisso. Só que aí o Fábio me viu e perguntou se eu era quem que era meu marido. E aí eles, não, a Sara tá solteira. Não tá solteira, né? Não, tá solteira. Deu certinho. E aí a Leda falou, olha, ela se engraçou contigo. Resultado, ele ficou o tempo todo do evento ali na estação que eu tava. Ficou andando. Mostrando interesse. Ficou o tempo todo ali, aí terminou o evento e tal, a gente reuniu as mulheres, aí eu conversei um pouco com ele, né, ele perguntou o que era ser ginete, o que era mulher faca na bota, que ele nunca tinha visto, né, uma mulher faca na bota, eu tava com a faca na bota, porque no churrasco a gente usa muita faca na cintura. Eu tenho uma faca específica que eu uso na bota. E aí ele, por que faca na bota e tal? Daí eu expliquei para ele, olha eu fazendo bagunça. E aí teve a foto das mulheres assadoras, eu falei do movimento que eu fazia com as mulheres da gineteada, com as mulheres de cavalgadas, enfim. E ele ficou, isso era no domingo o evento, e ele ia embora na terça. Aí na segunda-feira, a gente só conversou, na segunda-feira um amigo nosso fez um churrasco para ele no sítio, para agradecer, né, o evento e tal, que ele tinha chamado os assadores da maioria do Rio Grande do Sul, enfim. E aí ele ligou para ele, leva a Sara. Aí ele, Sara, vamos comigo, que eu não dirijo de noite, tu sabe, não sei o quê. Ela me deu uma, né? Ela foi o cupido. E aí eu fui, a gente conversou um monte. E na época, eu estava já na seleção para participar do reality do Discovery Largados e Pelados. Ai, não acredito. Sim, Juro. juro. Não acredito nisso. Juro. Tem coisas que eu não posso falar, porque eu já tinha assinado um contrato, sabe como é que funciona, né? Meu Mas eu tenho que Deus. depois eu te Você mostro. ia ter coragem? Ia. E aí eu estava na seleção, né? Já tinha passado bastante etapas, então eu estava muito com as minhas antenas ligadas, né, para sobrevivência. Porque eu no Rio Grande do Sul eu fazia bastante, eu acampava, dormia ao relento, ia a cavalo pro meio do mato. Eu gostava muito dessas indiadas assim. E aí eu contei para ele, né? Não, minto. Aí o nosso amigo abriu, nós estávamos num sítio, fazendo churrasco, ele estava fazendo a picanha defumada, né? E aí um amigo nosso abriu uma panela e saiu uma aranha enorme da panela. E ele se assustou. Quando eu vi a aranha assim, aquele instinto já que eu estava me preparando para o Largados e Pelados, que era a primeira edição Brasil, a segunda edição no Brasil, quando eu vi a aranha, a primeira coisa que eu fiz, peguei a faca e saí atrás da aranha para espetar ela.
E aí o Fábio viu que eu tava naquela loucura, e eu espetei a aranha, fugiu, e o Fábio, primeira coisa, ele pegou o telefone e ficou filmando, tipo, o que tá acontecendo, né? E ele ficou filmando, e eu, na segunda tentativa, espetei a aranha, e, né, peguei e disse, largados e pelados, não vou passar fome. E peguei a aranha e assei ela. E ele, você vai comer a aranha, você não vai morrer, não sei o que. Ele ficou apavorado. Daí eu digo, não, vou comer. Porque, como eu já estava com o espírito preparado para... Imagina, se eu realmente fosse pro reality 21 dias, uma aranha, gente, é um boi. Quem tá... Se eu visse uma aranha, eu já... Nossa, eu nem falo o que aconteceria. Eu jamais teria essa atitude sua, nunca. Eu estaria lá do outro lado da rua já tinha ido embora. Todo mundo ficou, de fato, assim, impressionado, porque a primeira reação, né, normalmente que nós mulheres temos é de fugir, né? E eu fui atrás da aranha. E aí eu assei ela e ele ficou filmando, você vai comer mesmo, não sei o quê. E eu disse, vou comer. Eu nunca tinha comido aranha, sabia que dava para comer. Você comeu aranha? Comi, tá lá, tá no meu Instagram. Meu Deus. Tá lá. Esse vídeo eu não vi. Eu vou te mandar o link. Olhem lá no Rios, lá tem eu com o vídeo comendo aranha e o Fábio filmando, apavorado. E aí eu assei a aranha e fui provando, porque eu não sabia o gosto que tinha, eu sabia que podia comer. Porque eu sempre fui fã do Largados e Pelados, e aí quando veio o programa para o Brasil, não, vou me inscrever, porque eu fazia muito isso, de acampar, de caçar, ou de pescar, né, nos acampamentos que eu gostava de fazer. E rodeio, né, a gente rodeia tudo muito... Tem de tudo. Né? E criar essa resistência também, porque não é fácil ficar, né? Dorme no relento, no programa, eu já assisti. E aí, eu comi aranha e o Fábio, você não vai morrer não, você vai comer mesmo, quer provar? E ele, não sei o quê. Eu comi aranha, resumindo, eu comi toda a aranha. Aí ele se apaixonou. aí ele falou, nossa, é essa. Encontrei. Mas que engraçado essa história. E aí ele foi embora no outro dia, mas a gente não teve contato físico, a gente não se beijou, nada, mas ficamos flertando, né? E aí ele voltou para São Paulo, até realmente nós não tivemos nada físico, vai voltar para São Paulo? Tipo, né? Não vamos se ver mais. Daí não me adianta, como diz o Baitaca. Aí ele voltou para São Paulo e no outro dia eu também iria para um outro rodeio no Rio Grande do Sul e ia ficar acampada a semana toda. E lá eu ia fazer alguns vídeos para mandar, né, na seleção que eu estava, faltavam ainda alguns vídeos, eu em cavalo, coisas assim, atual, né? E aí eu ia nesse rodeio aproveitar essa oportunidade para mandar ali para a produtora que estava me acompanhando na seleção. E nisso o Fábio ficou curtindo as minhas fotos. Instagram, hoje em dia, a gente começa a namorar pelo Instagram, né? Ajuda bastante, né? Então ele ficou curtindo as minhas fotos, a gente ficou falando bastante. Ele falava, já nesse dia que eu comi aranha, né, nessa janta, ele falava, tu quer provar o que para quem? Para com isso, tu vai se machucar. Para de pular nesses cavalos brabo e tal. Ele me deu uma santinha da Nossa Senhora. A santa vai te proteger e tal. Ele estava apavorado. Então, a gente ficou falando na semana toda no rodeio e a gente ficou conversando. E ele me deu lá no sítio uma bela clava. Estava muito frio. Estava, tipo, 2 graus, que lá no Rio Grande do Sul, inverno é inverno. E aí ele, eu tenho ali, vou te dar, né? Porque eu estava com o pescoço descoberto, ele me deu o que ele usava. E eu fiquei usando a semana toda, porque eu fui pro rodeio, estava mais frio ainda, no reboque, assim, meio, né? E aí eu falei, tô usando. Então a gente ficou naquele namoro virtual mesmo. Aí quando eu voltei do rodeio, a gente fazia chamada de vídeo de 3 horas. Meu Deus. De manhã e mais 3 de tarde, se mandava áudio o dia inteiro. Se apaixonaram, né? Nos apaixonamos. E aí eu vim para São Paulo pra gente, né, vamos dizer assim, se conhecer mesmo. E ficamos uma semana, eu fiquei uma semana aqui em São Paulo, aí teve o evento de Interlagos. E ele a semana toda, casar comigo, tu é a mulher da minha vida, tu não vai embora, casa comigo. Então foi bem rápido, E porque foi eu muito lembro rápido. desse evento Foi de muito Interlagos. rápido. Eu até ia, mas não fui. Foi muito rápido. E até pareceu uma coisa muito de adolescente no começo, assim, aos olhos de outras pessoas. Só que, por outro lado, o Fábio tem 50, eu tenho 41. A gente já não é mais adolescente, então a gente sabe o que quer e o que não quer da vida já.
E ficou muito claro, na semana que a gente passou junto, o que a gente queria. Não só como casal, né, homem e mulher, como profissão também. Porque muita coisa casou, né? O meu estilo, o estilo dele, os meus propósitos, o propósito dele. Porque quando eu falo de trabalho, hoje das assadoras, as ginetes, o piquete, enfim, né, as anitas por si só, que eu fiquei aí 8 anos na patronagem, que é diretoria, é um propósito de vida mesmo que eu tenho em fortalecer mulheres. Eu tenho isso. Eu acredito que essa é a minha missão. Então, não é só um trabalho. Eu poderia trabalhar com tantas outras coisas, se fosse só por ganhar dinheiro, né? Mas não, isso é minha vida. Eu acho tão gratificante quando a gente encontra realmente o que a gente ama fazer, que não Aí importa qualquer o dificuldade dinheiro é consequência daquilo que você entrega tanto amor e carinho para Exato. fazer, né? E as dificuldades a gente enfrenta, porque a gente sabe que ou enfrenta ou enfrento. E tudo tem, né? Tudo tem. Só que quando tu faz algo que tu não ama, que tu não se encontrou ainda, as dificuldades elas viram um tormento, Exatamente. né? As dificuldades elas acabam virando um tormento. E aí é onde que você faz tudo mal feito, né? Exato. E ainda que tem os não tão bons profissionais. Por que o profissional que é muito bom? Porque ele ama o que ele faz, ele não tem limites para ele aprender, para ele virar noites, para ele trabalhar, para ele abrir mão Pra de ele outras chegar coisas. a entregar um trabalho com excelência, né? Exato. É o que eu sempre falo, quando a gente faz o que ama, não é um trabalho, Não né? é realização. É uma realização e ainda mais quando você vê as outras pessoas tão gratas por aquilo que você fez, né? É assim, bom, se eu começar a te falar relatos de mulheres aqui, se eu pegar só das assadoras, tem coisas que eu leio e que eu ouço que às vezes eu não acredito. Às vezes a gente tem que se... como que eu posso te explicar? Tem que cuidar um pouquinho para não ir para o ego. Porque é muito fácil. Claro que é fácil, é muito fácil. Eu estou fazendo isso, olha como eu sou fodona. Às vezes a gente tem que, não, segura, dá um mas passinho. você não tem esse Dá jeito, um passinho para trás, mas tem que vigiar, orar e vigiar, sabe? Tem que vigiar, porque quando tu vê muitas, assim, em Poços de Caldas, para te ter uma ideia, teve 2 assadoras que choraram de lágrimas e dizer, nossa, tu é muito iluminada, o que tu está fazendo, porque isso significa isso para mim. Se eu pegar, eu tenho aqui no grupo das assadoras, né, que faz do movimento assadora, nós somos em 85 mulheres. Das 85, eu posso te garantir que 70 tem uma história do muito mais que trabalho com uma profissão, do porquê que elas estão no movimento. É uma história que tem por trás, uma história de dor, muitas vezes, uma história... Eu ia tocar nesse assunto. Eu acredito muito que nessa área sua deve ter vindo muitas mulheres resgatadas de coisas muito doloridas. Muito. Eu tenho histórias, assim, que é assim, o Fábio mesmo, quando ele começou a ver esse lado, ele mesmo, ele não acreditou, porque o homem não tem esse olhar, porque ele não... E o homem, ele não se abre muito, né? Ele não conta os seus problemas, por mais que eles tenha, às vezes, algo até difícil também de superar, difícil de enfrentar, eles são muito difíceis de se abrir com alguém, né? A mulher, ela, quando encontra alguém que escuta, né? Que olha para ela e estende a mão, aí você conhece cada história, né? São muitas. E assim, o que o movimento hoje representa, eu posso dizer para a grande maioria, pertencer a algo maior. Pertencer a um grupo onde que se entendem. Por quê? Porque ali, de 10, 9,5 passaram pelo machismo. Em algum momento da vida. Muitas, a grande maioria com os companheiros, né? Outras com próprios familiares mesmo, e histórias assim, histórias de dizer, tu não é nada, tu nunca vai conseguir, imagina que tu vai ir lá, de quando conseguiu ir para o evento, quando botou a camisa rosa, de quando, não, eu faço parte disso, isso é maior, isso é forte, isso aqui, eu vou fortalecer e ela vai me fortalecer, nós estamos juntos nesse propósito. É algo que, assim, eu já chorei, eu não quero te mentir, mas eu já chorei muitas vezes em ouvindo as meninas. Tenho certeza e ouvindo as histórias de cada uma. Ouvindo dizer, agora a gente tem um espaço, a gente tem a nossa vez.
E aquilo Isso ali tá crescendo representar. muito entre as mulheres, né? Tá Graças crescendo a muito. Deus. E o churrasco, para muitas, não é que representa, não, eu sempre sonhei em trabalhar com comida, eu sempre sonhei em trabalhar com churrasco. Representa muito mais que isso. Representa uma vida, representa uma situação muito específica, onde que ela foi humilhada, onde que ela foi desconsiderada, onde que ela foi, né, Diminuída, né? diminuída. E ali, ela estar ali, fazer parte disso e ver uma real oportunidade de crescer de fato como profissional e como mulher, mas dentro de um grupo, a força que isso traz para nós mulheres é algo absurdo. Mágico, É né? mágico. Às vezes eu me sinto assim, eu só peço, Deus, me dá força, me dá sabedoria, me dá as ferramentas certas, as pessoas certas, lugar certo, hora certa, para que eu consiga continuar com isso. E para aquilo que eu falo, né, eu sempre faço uma reunião antes, que não sejam só palavras, porque também é frustrante. Às vezes eu vou lá e dou uma injeção de ânimo, nós vamos fazer isso, as assadoras vão chegar, né, a tal ponto. Então eu preciso fazer cumprir a minha palavra. Eu não posso vir aqui no teu programa hoje e dizer, não, vai ter o Festival das Assadoras. Nós vamos mapear as assadoras no Brasil e nós vamos divulgar e vender essas mulheres onde elas estiverem, né? Eu preciso fazer, porque não é o meu negócio, são vidas, histórias. Todo mundo tem um propósito são ali. mães, sabe? E tem umas que eu acho que também vêm por muitas, além do amor, né? Pela carne, para assar, se sentir também algo útil na vida, elas vêm também para transformar algo que ali talvez se perdeu há muito tempo, Se perdeu. né? Aham. Não só também emocionalmente, mas também financeiramente, porque Que é liberdade, né? é liberdade. É liberdade. Porque uma Muitas mulher, mulheres estão ali muito tempo em relacionamentos presas por causa da questão por causa do financeira, da dependência financeiro. financeira. E o homem, ele diminui, faz com que a mulher, não generalizando, obviamente, mas eu escuto muitos casos, né, de homens que diminuem as mulheres e faz com que elas acreditem que elas é incapazes Que de elas qualquer... são incapazes, que elas são pequenas e que elas não têm. Que a saída delas é ele. Porque o que acontece quando a mulher chega a um ponto de estar financeiramente dependendo do homem? É uma roda que gira, né? Porque ele vai tirando ela. Ele vai tirando ela do trabalho. Não, tu vai ficar em casa. Não sei o quê. Ele vai tirando ela. Vai afastando pessoas também. Quando chega a um ponto, ela depende dele. E aí a grande maioria tem filhos. E aí pegou na questão do filho, né? Vai deixar teu filho passar necessidade, teu filho pequeno ainda. Então tu tá ali, daí ali tu começa a aguentar muitas coisas. Elas aguentam muitas coisas. E as coisas vão crescendo, né? As coisas vão crescendo. Cada vez mais. O desrespeito, né? Tudo. E a mulher, quando ela se vê, ela não se olha mais no espelho. Ela não se olha mais. Ela já está num ponto tal de dependência financeira, de autoestima baixa, de desesperança, que ela já não se cuida mais como mulher, ela já não se vê mais como mulher, e muitas vezes os companheiros fazem com que elas fiquem cada vez mais se sentindo piores. Eu tenho uma história de uma das assadoras, que é hoje uma amigona minha, inclusive, né, todas são, mas a gente acaba ficando, né, tendo mais contato, e que ela fala, Sara, as assadoras me salvou. Quando eu consegui entrar, né, para os assadores, o primeiro contato que ela teve foi no Mr. Mu, ela disse, eu não acreditei, porque ele falava para mim que eu não era capaz de nada, que eu era isso, que eu era isso. Então, aquilo deu força para ela terminar o relacionamento e seguir na carreira da gastronomia. Ela entrou, hoje ela está fazendo faculdade de gastronomia. E assim, a história dela é linda, tirando a parte ruim, mas a história dela é linda, o que aquilo representou para ela. A força, é uma terapia mesmo. Aqueles, não, vem cá, vamos sair dessa situação. E tem muitas outras também, né, que viram ali uma profissão, tipo, não, isso aqui vai fazer isso aqui vai mudar a minha vida, vai mudar né? minha vida. E mudou mesmo. E ter contato com várias outras pessoas que têm outras a mesma experiências, história, ou que tem te fortalece. que tem outras experiências, que vê o mundo de outra forma, que tem uma cabeça às vezes mais aberta, né? Porque muita gente também vive num mundo que acha que é só aquilo que existe, né? E aí quando você vem para um lugar, né, que você tem milhões de pessoas para você conversar, cada um com uma história diferente,
aquilo vai te fortalecendo, aquilo vai te encorajando. Vai te dando ideias, vai te dando Pra falar assim, eu posso possibilidades. ser igual àquela pessoa. Eu Exato. tenho capacidade de chegar ali também, né? Exato, exato. Ah, eu sou suspeita a falar porque, assim, eu amo conversar com mulheres, né? Principalmente mulheres que veio de uma vida muito simples e que conquistou seu espaço, conquistou uma profissão, mesmo que não tenha profissão, mas que levanta e faz. Levanta e faz, sabe? exato. Muitas mulheres, mães solteiras, separadas, que têm que realmente sustentar seu filho porque o pai, né, voltou a ser solteirão. Então, assim, são muitas histórias, né? E a gente acompanhar e saber que a gente teve ali um pontinho de ajuda, né? É que a gente participou da história dela em algum momento e que aquilo ajudou de alguma forma, é muito gratificante. É muito gratificante. E eu convivo muito com isso, por isso que eu digo, às vezes eu me cuido bastante, eu falo muito com o Fábio sobre isso, né? Da gente cuidar o ego, cuidar quando né? Porque não, até não parecer, às vezes até né, no como eu falo, para não parecer que, eu sou. Não é eu sou, né? Nós somos. E eu sempre peço muita proteção divina, muita É o que sabedoria. eu falo, a gente não é nada aqui, né? Então, a gente depende um do outro, né? E sem as pessoas a gente não é Andorinha nada. sozinha não faz verão de fato. Não faz verão mesmo. Verdade. Sara, eu tenho um presente especial para você também. Que delícia, adoro. Aliás, 2 presentes especiais. Primeiro eu vou te entregar aqui um presente da Camélia para você levar para o seu novo lar. Que é a Camélia Home, uma marca que eu assino. E que era algo que eu tinha muita vontade de fazer e graças a Deus, Deus permitiu e está acontecendo. Está sendo muito especial. É um produto especial para pessoas especiais. Com certeza. Obrigada. Espero que você goste. Vou amar, já amei. E o segundo presente, Ai, da Caricanecas. Caricanecas. Adoro essas canecas É um presente nosso do Projetando e da nossa equipe toda da Global TCast. Ai, meu Deus, tem a minha foto. Espero que vou você abrir. goste. Já amei. Tem que mostrar agora a foto, né? Porque todo mundo fica curioso. Gente, amei. Muito linda, né? Ai, obrigada, amei. Nossa, amei mesmo. Ai, que bom, fico feliz. E eu espero que a gente se encontre muitas vezes encontrar nos nos festivais eventos, aí. nos festivais. Me convida, Te todos que convido, estiver sim, próximo pode deixar, aqui, porque pode estarei deixar. com o maior prazer. Adoro tudo isso e quero estar presente com vocês em tudo que vocês aí for fazer. Sucesso para as nós, né? assadoras, que Pra continue todas. crescendo cada vez mais. Sucesso para o Fábio, maravilhoso. E em breve quero estar gravando com vocês. Com certeza. Obrigada, eu amei contar um pouquinho da minha história pessoal como Sara, da história das assadoras, que eu tenho certeza que vai fazer bastante barulho no Brasil. Ah, vai, isso é uma certeza. E outra coisa, quando tiver algum evento por aqui, eu não sou muito boa como assadora, mas eu gosto de cozinhar. Então, já fica aqui eu me oferecendo, né? Numa estação, Eu- fazer um acompanhamento. Sim, um acompanhamento, vou de assistente, gosto de picar as coisas. É bom saber, Só tá pra eu- gravado, Não, mas, hein? gente, é só para eu poder usar aquela camiseta rosa. Que, Ai, gente, que coisa linda que é, né? Eu ia te trazer de presente, eu não trouxe, Giovana, porque ficou tudo no sul. Ah, Eu falei, eu fui dia 15 de dezembro, então eu levei tudo por causa dos eventos que ia ter lá no... Porque teve os últimos de dezembro, foi no Paraná e Santa Catarina. E eu fiquei já. Então eu voltei agora, como eu falei no começo, só para buscar o marido e a mudança, e a gata, E a nossa gatinha. filha. Mas tu vai ter sim uma Ai, camiseta e uma bunda, não obrigada, pode eu vou deixar. amar. Vai ter sim. E eu queria também agradecer ao Uai Salgados, que está presente em todos os nossos programas, né? Sempre mandando os salgados mais maravilhosos do mundo. Eu cheguei com muita fome, então a primeira coisa que eu fiz foi comer, por isso que eu ainda não degustei aqui E eu no só programa. falei, não comi. Ah, mas também tanto assunto maravilhoso, estava tão curiosa para conhecer de fato todos os detalhes das assadoras. Foi incrível, adorei. História linda que vocês têm. Parabéns Tá mais só uma começando, vez. é um bebê ainda. E assim, sucesso total. Já é e vai já ser é, muito sim. mais. Obrigada, Sara. Obrigada aí a tua audiência, obrigada ao estúdio, obrigada aos teus apoiadores.
Adorei os mimos, os regalos, como a gente fala lá no Rio Grande do Sul. Espero vir mais vezes, Com espero te ver nos certeza. festivais. E tu e teu esposo são nossos convidados para nos visitar lá em Ai, Santa gente, Catarina. ela simplesmente está se mudando para uma ilha particular, Ela né? é semi-privada, vamos dizer assim, que é na praia, na cidade de Itapema, em Santa Catarina, na Ilha Grossa. Então, o Gente, condomínio é pé na areia, assim, ela é me muito mandou gostoso. um pequeno vídeo assim da sacada da casa, assim, da varanda. Coisa mais linda do mundo. Parabéns. Obrigada. O marido precisava Ai, ter que uma vida bom, mais né? tranquila agora. Ai, que delícia. Bom, gente, muito obrigada por nos acompanhar aqui novamente no Projetando Cast. Espero estar aqui sempre com vocês. Até o próximo. Um beijo, gente.